Salve, salve pessoal, Igor Fagundes com mais um vídeo para vocês. Dessa vez a gente está trazendo um vídeo diferente, um vídeo com a nossa opinião detalhada, por que o Barcelona na mão de Xavi, sobre o comando de Xavi, melhorou muito, né? A gente sabia que o Barcelona tinha perdido alguns conceitos no passado, é coisa que a gente vai até falar sobre isso no vídeo, mas assim, o resultado está sendo muito positivo e a gente vai aqui nesse vídeo falar para vocês assim, por que melhorou, né, Giovanni? Por que desse salto de qualidade? Fala pessoal, Giovanni falando. Já estava com um pouco de saudade de gravar, já tem um tempo que a gente não grava, mas antes da gente começar, estamos na campanha dos 500 inscritos. Deixa um like, comenta, compartilha, ativa o sininho. Vamos fazer esse negócio crescer, a gente conta com vocês. Pois é, pessoal. A gente já tinha uma expectativa alta quando Xavi, o nome de Xavi era cogitado para ser treinador do Barcelona, porque a gente sabe que Xavi bebeu da fonte de todos os treinadores que entendiam muito esse conceito, né? Principalmente o Guardiola. Xavi sempre se mostrou um jogador muito inteligente dentro de campo e tem até um documentário do Barcelona, viu, Giovanni, que Dani Alves fala sobre isso, que Xavi ia liderar essa próxima geração do futebol do Barcelona. Só que eu e o Giovanni conversava sobre isso, a gente falou, cara, o nosso elenco tem algumas limitações, o time da gente vem tomando muita pancada, e assim, vamos dar tempo a Xavi, vamos dar tempo, né? O Xavi pode precisar de uma temporada, 2 temporadas. Uma coisa que a gente tem certeza é que esse cara sabe o caminho das pedras, porque esse cara sabe onde foi que o Barcelona acertou e onde foi que o Barcelona errou para chegar onde chegou, né? E uma das primeiras coisas que ele fez quando chegou no Barcelona foi aquela listinha de regras, né? De normas de conduta que era para voltar a ter, que o Barcelona não estava fazendo isso mais, né, Giovanni? Eu vou ler aqui as regras, mas está aparecendo na tela para vocês. E antes de eu ler, eu gostaria só de fazer um comentário que me assusta que algumas dessas regras já não eram implementadas. Isso é surreal, mas vamos lá. Os jogadores devem chegar 1h30 antes de cada treino. A comissão técnica chegará 2 horas antes do treino. As refeições serão feitas no centro de treinamento com a instrução da nutricionista do clube. Então, os jogadores pararam de comer coisas fora da dieta. Serão aplicadas multas por indisciplina, sanções progressivas. 48 horas antes dos jogos, não pode chegar tarde em casa. Meritocracia. Controle de atividades extracampos. Atividades de risco são proibidas. E manter a boa imagem. Cara, o que mais te espanta aqui? Cara, é surreal você ver um time profissional não ter certas normas de conduta. É só para vocês entenderem o que aconteceu com o Barcelona, sim, com essa gestão na presidência e principalmente após a saída de Luis Henrique, que era um cara muito disciplinador, né? Depois da chegada de Valverde, o Barcelona foi perdendo uns conceitos futebolísticos e assim, e a gente vê que por essas regras ter que ser aplicadas, assim por dizer, que assim, o que isso aqui é um time profissional? Eu aposto, Giovanni, que a maioria dos times de elite do futebol europeu, não precisa nem ser só do futebol europeu, do futebol mundial, tem regras como essa. Só que o Barcelona, sim, as coisas estavam tão escancarada a tragédia, que assim, até o básico deixaram de fazer. Isso é inadmissível, cara. O que me espanta é meritocracia ser uma regra escrita. Eu acho que isso tinha que ser algo explícito, implícito, né? Sim. 48 horas antes dos jogos, os jogadores não devem chegar tarde. Cara, não, é surreal. A gente tá falando pra vocês que foi uma coisa que já saiu lá na mídia quando começou a temporada de Xavi, só que assim, a gente tava esperando para ver o resultado. E de fato, o resultado a gente vê em campo só porque a gente tem noção que essas coisas estão sendo aplicadas só para você ver o compromisso dos atletas, né? Sim. A falta dele, assim por dizer. E fez toda a diferença exatamente isso. Porque o nosso time melhorou fisicamente. Sim. Fisicamente ficou visível que o time melhorou. E um dado que é interessante, o nosso preparador físico é o mesmo desde 2020. Pois é. Então não é o trabalho do cara. O trabalho do cara continuou sendo feito. Talvez o trabalho não tivesse sendo seguido pelos atletas, pela comissão, ou por A ou por B.
O Mas o cobrado. cara tá trabalhando, exatamente. Ah, Esse cara que é o preparador físico, ele não fez esse time sair de um time que parecia um bando de aposentado para um time que consegue fazer pressão alta e consegue fazer com que o teu zagueiro veteranaço consiga jogar bola e correr contra os atacantes adversários. pegando um gancho nisso que o Giovanni está falando, no compromisso dos atletas, a gente tem aí, tá aí na internet para qualquer pessoa ver, entrevistas dos jogadores do Barcelona anos atrás aí, com o Valverde no comando, até com o Setien, teve uma passagem rápida pelo Barcelona, Jordi Alba reclamando porque a torcida do Barcelona estava muito mal acostumada, porque o Barcelona ganhava muito e ele era sempre criticado, tal. Piquet chega a dar uma entrevista e afirmar que só dormia entre 4, 5, 6 horas por noite, porque ele gerenciava a empresa dele e outras coisas. Então, assim, você vê como é que um jogador profissional reclama quando é cobrado, que a torcida, Jorge Alba falando uma barbaridade dessa, Giovanni, toma 8, tomou 4 do Liverpool, tomou 3 da Roma, sim, tomou 3 da Juventus, tomou 4 do Paris Saint-Germain. Alguma coisa estava errada. E na verdade não era alguma coisa, era tudo. E um jogador sim, profissional, nível de Piquet, exigido, um jogador que joga com a defesa alta daquele jeito, ele não é um dos caras mais rápidos do mundo, então precisa estar muito bem fisicamente para estar no lugar certo na hora certa. Falar que dorme 4, 5 horas por noite, você viu que o Barcelona estava jogado. Né? Você vê que é uma bagunça quando o seu atleta viaja durante a temporada, numa semana que tem jogo, com a esposa para os Estados Unidos. Isso tá errado, é uma bagunça. É uma bagunça. Pois é, pessoal. E uma das coisas mais importantes do Barcelona é a nossa forma de jogar, a nossa identidade, o nosso DNA, o nosso 4-3-3 clássico, nosso time bem espaçado. E assim, o time foi perdendo tempo, foi perdendo, deixando de trabalhar, e a gente foi perdendo os conceitos. Chegou um momento que o Barcelona estava irreconhecível em campo. Na Liga dos Campeões de 2019 e 2020, o Barcelona eliminou o Napoli de Gattuso. E Gattuso deu uma declaração, vocês estão vendo cortes aí na tela, deu uma declaração que perdemos sim, tal, erramos no jogo sim, mas o Barcelona não é mais o mesmo. O Barcelona não faz mais a pressão como fazia antigamente. Vocês estão vendo aí na tela números da partida? Eu acho que passou despercebido na época. Olha os números dessa partida no Camp Nou, que o Barcelona venceu de 3-1 contra o Napoli, e vê se isso aí é número de um time de imposição, de um time dentro de casa, de um time que joga com linha alta. Jogadores como Griezmann, Suárez, Messi. Vencemos. Né? E Giovanni estava pegando informações, isso vem lá de trás, desde o trabalho antigo, né, cara? A gente pode dizer que as coisas começaram a degringolar na temporada 17 e 18, que foi a primeira temporada de Ernesto Valverde. Na temporada 17 e 18, nós jogamos a maioria dos jogos com 4-4-2. Um 4-4-2 bem clássico, bem clássico mesmo. Messi e Suárez na frente. Com Messi e Suárez na frente, com Iniesta jogando de meia esquerda, com Coutinho, às vezes jogando de meia direita, ou Sérgio Roberto. E a gente jogou 23 jogos durante a La Liga com essa formação. Sim. E isso era para ter aberto um alerta vermelho. Só que os títulos que Valverde conseguiu com esse trabalho, que para mim não foi um trabalho bom, camuflaram e mantiveram ele no time. Porque na temporada 17 e 18 ele ganhou a La Liga e ganhou a Copa do Rei. Caiu nas quartas de finais da Champions. Na temporada 18 e 19 ele ganhou a La Liga de novo, ganhou a Supercopa. E na temporada 19 e 20, que foi a temporada que ele saiu, que foi tragédia total. Foi tragédia total. Que imagine 3 anos, né, sem trabalhando mal. Exatamente, que aí a gente perdeu a segunda colocação, a gente ficou em segundo colocado na La Liga, a gente rodou nas quartas da Copa do Rei e a gente rodou na quarta da Champions. Não, absurdo. E aí, e assim, e que fique bem claro que não é assim, coloca o 4-3-3 que o Barcelona vai funcionar. Pô, não é assim que funciona. Vocês estão vendo fotos de época de Koeman, ano passado. Koeman entra no jogo 4-2-3-1, Koeman entra no outro jogo 4-4-2. Então, assim, além de não ter um esquema 3-5-2. certo... Como é? Koeman jogou de 3-5-2, jogou com 3 zagueiros. Tá, ainda, além de não ter um esquema certo para jogar, assim, cada jogo jogando com esquema não segue o padrão que o Barcelona está acostumado a jogar. Os jogadores que trabalham na base sempre vêm no 4-3-3, aquela coisa, e você tem que saber colocar o time para funcionar. O Valverde
tem alguns momentos, né, Giovanni, que até tentou fazer o 4-3-3, mas aí vem aquele outro critério, né? Vem um critério assim de os jogadores que estão em campo vão conseguir executar tudo isso que ele está pedindo, né? Tem esse problema. Exatamente, Não tem que ter aconteceu. pressão. A chave do 4-3-3 é a pressão. Se o teu time não consegue executar uma pressão alta, vira uma árvore de Natal quebrada, como a gente fala aqui de vez em quando. Porque o teu ataque não pressiona a saída de bola adversária, o teu meio-campo pode subir, deixar um espaço entre a zaga e o meio-campo, ou o que o Barcelona normalmente faz, que é subir a zaga também, porque a gente joga com uma defesa alta. E aí imagina, o teu ataque tá lá na frente parado, o teu meio-campo subiu para pressionar, a tua zaga subiu, passou um atacante rápido aí em Iñaki Williams, que nos dá trabalho, jogo sim, jogo não, Sim. passando correndo do lado da nossa zaga, recebendo lançamento no ponto futuro e a gente não conseguindo resolver nada. Não conseguiu resolver nada. Então, a chegada de Xavi, ele sempre deixou claro o que ia voltar para o 4-3-3, que é o esquema que ele entende o jogo, amplitude, time bem aberto, o time com pressão alta, e tudo isso precisa de jogadores que estão dedicados a trabalhar Exatamente. nesse esquema, senão não funciona. A gente tem uma teoria que o time de Valverde também o Valverde tem as suas deficiências, sim, a falta da disciplina, sim, a falta de implementação do esquema do Barcelona, sim, mas tem hora que a gente acredita que Valverde deixou de usar o 4-3-3 por falta de trabalho sem bola dos jogadores, né? É uma coisa que incomoda bastante. Giovanni, o pessoal tem um pedaço de uma entrevista de Xavi entrevista de Xavi não, na coletiva de Xavi no jogo contra o Galatasaray. A gente vai colocar para vocês verem Xavi perguntando sobre jogadores de frente que pressionam e que não pressionam, e vocês vão ver o vídeo e já a gente volta. Sí, aquí Xavi, Jordi Jané, Televisión Española. Si puedes elegir, sobre todo para partidos exigentes de competición europea, ¿qué preferirías? ¿Un tridente top mundial pero que no vaya a la presión? ¿O tres buenos delanteros que sí lo hagan, que jueguen con intensidad delante? No, pero es que no en nuestro modelo de juego la presión es una de las bases del modelo, entonces no puede haber un jugador que no haga presión. En nuestro equipo no. En nuestro equipo no, porque te revienta nuestro modelo de juego. Entonces es muy claro, ¿no? Si no hay presión, tienes que correr 70 metros para atrás y entonces ya el modelo de juego cambia. El modelo de juego cambia. Entonces es importante que el jugador esté para el equipo y además que creemos que corriendo para adelante y presionando para adelante, al final va a correr menos. Esta es lo que me han enseñado y lo que les intento transmitir ahora a los futbolistas. Es una de las bases del modelo de juego es la presión, entonces es innegociable. No puede haber un jugador que no presione. E além dessa pressão, que foi o que vocês viram o Xavi falando, assim, eu não sei o que os jogadores não conseguem assimilar, né? Xavi deixa claro, né, Giovanni? Assim, se você pressionar lá, você vai acabar correndo menos. Se você não pressionar, você tem que voltar muito campo para ajudar na defesa. Então acaba cansando mais você, né? Mas assim, eu não sei o que acontece com alguns jogadores que não gostam de manter a disciplina sem bola. E uma das coisas que você pega são lendas. Jogadores como Thierry Henry, que falam sobre o posicionamento, né? Da importância de estar bem espalhado no campo. E assim, o quão que isso vai ser benéfico para o time, quanto que isso vai ser importante para o time funcionar. Você vê jogadores como o Henry bem aberto, Messi bem aberto, que parece que estão fora da partida, mas estão mais dentro da partida do que muito jogador que está pela zona central. A verdade é essa. Sim. Falando nessa questão de, para a gente poder exemplificar da melhor forma possível, a gente vai trazer um vídeo agora para vocês que é muito famoso, muitos de vocês já viram. Vamos deixar o link na descrição dele completo. A gente vai deixar ele completo na descrição, por motivos óbvios a gente não vai colocar o vídeo todo, vamos deixar só um trechinho para vocês verem o que o Henry fala sobre comportamento tático dos jogadores. Koeman jogou 4-3-3 o ano passado, Giovanni, a ida contra o Paris Saint-Germain no Camp Nou, que perdeu de 4-1. Sim. Na foto vocês estão vendo o mapa de calor, a zona de Dembélé. Dembélé ocupando bem o lado esquerdo, o lado direito, melhor dizendo. Griezmann, meio de meia esquerda, e Messi ali de número 10, falso 9, número 10, aí cabe a interpretação. Mas o time não tem presença de área nenhuma,
Não tem uma ocupação do flanco esquerdo alto do campo. Até o jogador que entra na área, Giovanni, tem que ser o nosso ponta esquerda, meia esquerda. Então, imagine a velocidade que isso tem que acontecer. Muito mais lento para o jogador ter que esperar a Griezmann chegar. Olha um reflexo do mapa de calor do El Clássico do final de semana. A gente vê claramente no mapa de calor que nós temos um centroavante, nós temos um ponta esquerda e um ponta direita que dá bem largura ao time. Isso é fundamental para o nosso esquema funcionar. Fundamental. O 4-3-3, a gente tem que deixar bem claro que a ideia do jogo hoje, como é um campo reduzido, não é um campo tão grande quanto era antigamente, a ideia é você fazer com que o time adversário se espalhe em campo e se movimente. Porque quando ele se movimenta lateralmente, ele vai acabar, alguma peça vai cometer um erro e vai deixar o espaço que o teu jogador vai explorar. Ou até um confronto 1 para 1, né, Giovanni? Não é aquele confronto... Exatamente. E o que hoje o Barcelona faz é muito simples, é evidente. Ele começa trabalhando a jogada pelo lado esquerdo com o Pedri, com o Ferran, com o Alba e encontra um espaço para o confronto 1 contra 1 ou confronto nenhum do lado direito. Exatamente. Então a jogada é trabalhada de um lado para ser virada para o outro. A jogada é muito previsível, vamos dizer assim, sim, mas é funcional, porque é assim que se encontra espaço. Sim. Como o Barcelona jogava antes, nesse mapa de calor que mostra que o Griezmann ele está ocupando a faixa central do meio de campo, então ele está fazendo ali, ele não está pressionando o lateral dos caras, ele não pressiona o zagueiro, e o Messi a gente sabe que não é aquele jogador que vai ficar correndo atrás do zagueiro, ele vai ficar mais paradão. Quem vai dar amplitude para esse time? É o Jordi Alba. É o único jogador que vai dar amplitude, mas ele é lateral. A primeira função dele é marcar. Aí imagina, se ele chegou lá na ponta, a jogada morre, ele tem que voltar correndo para trás, olha o espaço de campo que ele vai percorrer. Ou o Griezmann vai dar essa cobertura, olha o espaço de campo que o nosso atacante vai correr para trás. Aí chega um desavisado, né, Giovanni? A culpa é do lateral que não sabe marcar, a culpa é disso, a culpa é da falta de preencher o espaço, de estar no local certo, de cada um fazer sua função e ocupar o espaço dentro de campo. Se o lateral só ataca, na hora de recompor, ou o Griezmann ia ter que voltar para correr o campo inteiro, ou o nosso volante, ou o nosso meio-campo, ia ter que recuar para fazer a ponta. Exato. Se ele recua para fazer a ponta, ele deixa um buraco pelo meio. O meio armador dos caras está sozinho, de frente para nossa zaga. E aí gera uma indecisão, se o meu zagueiro vai sair para roubar a bola, se ele vai dar o bote, se ele vai bloquear o chute, se ele vai ficar com o atacante. E é tudo que a gente não pode ter no futebol. Exatamente. Pois é, pessoal. E essa chegada de Xavi, que fique bem claro, só foi possível porque Laporta estava no comando. Com certeza, não se engane, Xavi não voltaria nunca para o Barcelona se tivesse com a antiga gestão. Porque tem que existir uma harmonia entre o presidente e a comissão técnica e o treinador. E a gente vê essa harmonia hoje, né, Giovanni? Em questão de contratações, em questão de renovações. Laporta dá declaração todo dia que não vai fazer loucuras no mercado de transferência por causa da saúde financeira do clube. E as contratações são ponderadas, trabalhadas em conjunto. O Barcelona contratou Griezmann, não sei se o treinador queria. Contratou Coutinho, não sei se o treinador queria. Entre outros que a gente pode pegar vários jogadores que apareceram no Barcelona que parece que era só luxo da antigo grupo de presidente. E do que a pedido do técnico, né? Isso é um absurdo. É mais uma coisa que cabe tipo as regras. Como é que o time faz uma contratação e se vira treinador? A gente queria esse cara e pronto, se vira. Hoje a gente não vê que não e você vê o quanto isso reflete no campo. Vamos falar de novo da 17 e 18 de Valverde, que foi a temporada que a gente jogou com 4-4-2 bem claro. Você vai jogar com 4-4-2 com Coutinho e Iniesta como meia direita e meia esquerda? Não tem condições, são jogadores com outra característica. O técnico tem que chegar ali. Até Paulinho já jogou de meia direita, pô. Sim, Vidal jogou, Paulinho jogou. Se você quer jogar dessa forma, se você acha que tem que jogar dessa forma por qualquer motivo, você tem que trazer um jogador dessa característica. Senão não adianta. Aí chega nesse mercado de janeiro. O Barcelona faz contratações com o aval de Xavi. Contratações que não vão ser hipócritas para vocês, que até nós questionamos. Mas se o treinador solicitou essa contratação, acreditou que esse jogador poderia somar, é porque ele tinha um plano. Né? E aí o clube correu atrás e conseguiu concretizar resultado.
Estamos com jogadores aí que foram absolutamente criticados nos últimos locais que eles estavam e que agora está rendendo frutos porque está entendendo o projeto do clube. O treinador consegue passar a informação para esses jogadores executarem em campo e os resultados estão vindo surpreendentemente até mais rápido do que a gente esperava, né? Então, Exato. muito bem alinhado direção e comissão técnica. Quando o Xavi entrou, eu falei de cara com o Fagundes, temos que ser pacientes. Essa primeira janela não é dele. Ele vai jogar com o que nós temos. E a gente ainda estava enviesado em cima de o que o Koeman falava. Que o time era ruim, que era o que dava para fazer com o elenco que ele tinha em mãos. E aí logo depois ele vai num jornal holandês e dá entrevista que na época dele não tinha dinheiro para transferência. Pô, desculpa, a gente contratou Ferran Torres, ok, foi o único pagamento que a gente fez. A Dama foi de graça, Aubameyang foi de graça, Daniel Alves foi de graça. E o time mudou tanto assim. Fati, beleza, tá machucado. Mas Gavi já estava no elenco. Lembrando que Koeman queria o Hinaldo. Se o Hinaldo chega, Gavi nem existiria, Nico. Exatamente. Então, horrível. Pois é, pessoal. E uma das coisas mais importantes que Xavi tem deixado claro pra gente é a importância do coletivo. O Barcelona teve jogadores históricos no passado que, infelizmente, assim, não saiu do Barcelona da forma que a gente queria até, que são ídolos pra gente. Só que chegou um ponto que, assim, o dentro de campo do jogador, em alguns momentos, estavam atrapalhando. A gente não está aqui para crucificar ninguém. Na verdade, estamos aqui para crucificar, a gente está aqui para crucificar treinadores, na verdade. Porque o treinador não pode deixar esse tipo de coisa acontecer, né, Giovanni? O pessoal vai ver uma sequência de imagens de temporadas na época de Valverde ali, você tinha entre 2017 e 2020, de situações claras de passe para Dembélé, onde Suárez escolhe não tocar, onde Messi escolhe não tocar para Dembélé. Então, assim, por que você não está tocando o seu atleta se ele está na melhor posição de finalização? Porque Dembélé não erra, não faz gol. Porque Dembélé chega atrasado no clube. Isso aqui é um coletivo. Se você ajudar o seu colega vai ajudar o seu clube, o lugar que você está trabalhando, a alcançar o objetivo, né? E aí o que acontece? Esses jogadores, quando pegavam a bola, né, Giovanni, a gente via que sempre ficava procurando esses atletas mais carimbados. Consequentemente, com o seu futebol freado. Estamos aqui falando que Dembélé é craque, é melhor do que X, do que Y, que Arthur, como vocês vão ver na imagem aí, em vez de tentar a finalização, espera Messi até a última instância para tocar. Claro que Messi tem mais capacidade de finalização, mas tá você e o gol. Claro. Tá você e o gol, né, Giovanni? Tem que finalizar. Isso deixava a gente mais previsível até. Sim. Então hoje você vê que o time da gente é coletivo. Hoje você só torce pela vitória e o bom jogo do Barcelona. Quem vai fazer o gol, quem tem que fazer e você não tá nem aí. Isso que é o coletivo acima do individual. Exatamente. Só para complementar o que o Fagundes está falando, que para mim já está muito bom, a gente tem que deixar bem claro o seguinte: o Messi é o melhor jogador da história. Isso é um fato. Isso é um fato. Só que a partir do momento que o seu time se condiciona a não fazer as jogadas, a não ser que esse jogador faça, tem alguma coisa errada. Tem um ponta passando, você tá com a bola no pé, você pode dar um passe para ele de 20 metros, onde ele vai sair na cara do goleiro. Você opta por segurar a jogada e esperar o Messi para que o Messi faça esse passe, sendo que esse 1 segundo aqui que você já perdeu, o lateral já ajustou a marcação, o goleiro já alertou um zagueiro, o meio-campo já mudou de posição, e aí você perdeu a jogada. Pois é. Não seria muito mais eficaz você finalizar a jogada? E é isso que o coletivo preza. Você tem que finalizar a jogada. O coletivo é o importante, não é o individual. Exatamente. Ter o Messi no elenco é importante, porque ele vai resolver com jogadas individuais sempre. A qualquer momento ele pode tirar um coelho da cartola. Só que o técnico tem que priorizar o coletivo. O coletivo tem que funcionar em primeiro lugar. Pois é, pessoal. É essa mensagem que a gente quer passar para vocês e deixar claro que a gente não sabe se o Barcelona de Xavi vai ganhar título logo, se vai demorar para ganhar título, mas o que a gente sabe, uma coisa é fato. O Barcelona, estamos falando exclusivo do Barcelona, historicamente só vence se estiver jogando assim. Só vence se estiver seguindo essas normas. Só vence se estiver com o nosso esquema histórico, com a nossa filosofia.
de épica, É. de sair num contra-ataque e ganhar de 1-0 uma final de Champions. Nós temos uma filosofia, Não um só. DNA. Então a gente só funciona assim. E vamos morrer com esse estilo, ou vencendo ou perdendo. O Barcelona é assim que a gente quer ver. Pessoal, gostaríamos de agradecer. Sei que é um vídeo mais comprido do que o esperado, porém é um vídeo muito importante, que a gente teve muito trabalho para trazer todas as informações, todas as imagens. Seguimos na campanha dos 500 inscritos, contamos com vocês. Compartilhe o nosso conteúdo, compartilhe o nosso vídeo com alguém que você acha que vai entender o que a gente está falando e que goste de futebol, principalmente. Curte, comenta. Visca Barça. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.